Queridos, eu quero cumprimentá-los com uma boa noite, na graça e na paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia no capítulo 4 de Mateus, texto base da nossa reflexão nesta noite. Feliz por cada um de vocês que está aqui, também estou feliz por estar aqui. Que o Senhor nos abençoe e fale conosco neste momento. Amém. Mateus capítulo 4, a partir do verso 1. Mateus capítulo 4, versos 1 a seguir. Diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as suas mãos eles, os anjos, o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois, o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: Tudo isto te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Ó Deus e Pai, bendito e santo é o teu nome. Santa e bendita é a tua palavra. Senhor, que esta porção da tua santa palavra seja nesta noite, ó Deus, bem recebida pelos nossos corações, compreendida pelas nossas mentes e que por ela, a tua palavra, o nosso relacionamento contigo seja aferido. É isso que nós te pedimos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Como é que essa história veio fazer parte da Bíblia? E principalmente, quais as implicações na nossa vida diária disso que está escrito, disso que está registrado, disso que chegou até nós? Palavra inspirada por Deus, pelo Espírito Santo. É muito significativo que a totalidade dos livros da Bíblia Sagrada, 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo, escrito em épocas diferentes,
por autores diferentes, separados geograficamente e separados culturalmente. Tinha pescadores entre os autores do texto bíblico, tinha doutores, tinha médico. Separado culturalmente, separado cronologicamente. Cerca de 1.400 anos entre o primeiro e o último livro escrito. Mas todos convergem entre si e se complementam de uma forma maravilhosa, divina e impressionante. São livros, como eu disse, inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Toda a Escritura, ela aponta para Jesus. Em Gênesis, capítulo 3, verso 15, já há uma menção do Salvador que viria. Logo depois do evento que nós conhecemos como o evento da queda. Como que os discípulos tomaram conhecimento dessa história, que consta dos evangelhos? Mateus foi alguém que andou com Jesus. Lucas não. Lucas também conta essa história. Essa história sobre a tentação de Jesus pelo inimigo, pelo diabo, no deserto. Como os discípulos tomaram conhecimento disso? Não havia testemunha. Não havia testemunha. Provavelmente, o próprio Senhor deve tê-la contado aos seus discípulos. Talvez num momento de intimidade, de privacidade, no momento de comunhão entre os amigos, quem sabe à mesa, comendo juntos, talvez orando juntos, quem sabe numa reunião de oração, numa das casas, falando das dificuldades, das experiências pelas quais todos nós passamos, uma forma de encorajar o outro, incentivar o amigo a não desanimar diante das tentações. Se os evangelhos trazem relatos da tentação de Jesus, Gênesis o faz também em relação a Adão, que foi tentado. A diferença é o ambiente e as condições em que se dá a tentação. Adão estava no paraíso, tinha tudo, não lhe faltava absolutamente nada, cercado de árvores frutíferas, rio, fartura de alimento, ar puro. Adão estava acompanhado da sua mulher. Jesus estava sozinho, no deserto, debilitado fisicamente, sem alimento e certamente sentindo fome. Muitos não creem na existência do inimigo, nem na existência do inferno, que essas coisas são invenções da mente humana, mas que não existem. Meus irmãos, se Jesus foi a fonte dessa história, ele não apenas cria, como também ele teve experiência direta com o inimigo. Satanás é astuto. Aliás, fazer com que desacreditem da sua existência é uma grande estratégia dele. O contexto dessa passagem: Jesus havia acabado de ser batizado, capítulo 3, versos 13 a 17. A voz do Pai, o Deus Todo-Poderoso, se faz ouvir desde o céu, dizendo: este
é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. O Espírito Santo desce sobre ele. Basta ler o relato, como pomba. E depois dessa experiência maravilhosa, extraordinariamente maravilhosa, com Deus e com o Espírito Santo, o texto vai dizer que Jesus é conduzido pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo inimigo, para ser testado. E aqui talvez comece a resposta à segunda pergunta que eu fiz. Quais as implicações tem isso, que está registrado no texto bíblico, na nossa vida diária? Eu quero, antes, abrir um parêntese. Se Deus é tão bom, tão maravilhoso, por que os homens não o procuram? Quando foi a última vez que nós paramos tudo para buscar a Deus? Única e exclusivamente para procurar a Deus, para buscá-lo em oração. Hoje eu desejo, do fundo do meu coração, ouvir a voz de Deus. Hoje eu quero me dedicar unicamente a isso no dia de hoje. Quero buscar a Deus. Hoje o meu desejo é me aproximar mais de Deus, ter mais experiência com Deus. A Bíblia me orienta a isso. Hoje eu quero me relacionar mais intimamente com o Senhor, quero ter essa experiência nesse dia, e é isso que eu vou buscar. Quando foi que isso aconteceu com você a última vez? Imaginem a seguinte situação. No deserto, com as mãos levantadas ao céu, Jesus canta hinos, adora ao Senhor, louva a Deus, em pé, com vigor, caminhando, andando, louvando, adorando a Deus, com firmeza, com vigor físico. E as semanas vão se passando, e é provável que ele agora continue adorando a Deus, louvando a Deus, mas talvez o faça com menos vigor físico. Talvez o faça não mais em pé, mas sentado. Ele está jejuando. O seu corpo vai sentindo naturalmente um abatimento. Natural que seja assim, pela falta de alimento no seu organismo. Mas ele continua em louvor e adoração a Deus, em oração, em jejum, só que não mais em pé. Mas agora, já se vão quase 40 dias jejuando. Verso 2 diz, depois de jejuar 40 dias e 40 noites. Quem sabe o Senhor esteja talvez deitado, ainda em jejum, ainda em louvor a Deus, ainda em adoração ao Senhor, e a essa altura o inimigo se aproxima. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome e o tentador aproximou-se dele. O texto diz, textualmente, que isso aconteceu. E a tentação mais básica é esta: você está recebendo muito menos do que você merece, você está recebendo muito menos até do que você precisa para viver, você está recebendo muito menos do que você necessita. Resolva essa questão. E aí ele diz para Jesus: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães.
O inimigo sempre procura colocar em dúvida a palavra de Deus. A palavra de Deus dita fora: este é o meu filho amado. Se tu és, louvado seja o nome do Senhor. Jesus rebate essa tentativa do inimigo com a palavra de Deus. Está escrito: nem só de pão viverá o homem. Mesmo sendo Deus, mesmo sendo o Filho de Deus, Jesus quer se posicionar como homem, e isso tem uma razão de ser. Havia um propósito divino para isso, e Jesus iria até o fim. Satanás não poderia e não pode, ainda hoje, impedir os propósitos de Deus. Deus fala aos corações. Aí vem a segunda tentativa. Está no verso 6. Se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo. E ele usa também a palavra, pois está escrito. Satanás agora procura usar a palavra. Está escrito o quê? Que Deus dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as suas mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. A resposta de Jesus: também está escrito: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. ênfase no também. Astutamente o inimigo quer usar parte apenas da palavra de Deus para as suas ciladas. Apenas pedaços da palavra, para confundir, recortes que possam, de alguma forma, deixar-nos confusos, causar perturbação, fazer surgir uma confusão, uma falsa teologia, erros doutrinários, deslizes, embaraços. É isso que o inimigo pretende. Então ele usa recortes da palavra. E tem mais. É bom que todos nós saibamos disso. Ele não desiste. Terceira tentação. Verso 9. Se você tão somente me adorar, só uma vez, só essa vez, só uma vezinha, depois de tentar Jesus na coisa mais essencial para a sobrevivência do corpo físico, o pão, num contexto de fome na Palestina. É bem atraente isso, essa tentação. Agora o apelo é outro, é espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Você se compromete só um pouquinho, e aí você tem tudo. Jesus responde: vai-te daqui, Satanás, retire-se, pois está escrito. Aleluia. Precisamos ter a palavra de Deus no nosso coração, para que ela esteja na nossa vida, na nossa mente, para que ela esteja em nós, impregnada. Está escrito: só ao Senhor, o seu Deus, adorarás, e só a Ele prestarás culto. Louvado seja o nome do Senhor. As implicações, meus irmãos, na nossa vida diária, disso que está registrado na palavra de Deus, é que o inimigo sempre
sempre nos apresentará oportunidades reais de pecar contra Deus. A tentação sempre será muito real, não meramente simbólica. Não se trata de invenção humana. Mas nós temos exemplo de como vencer todas as tentações. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, embora sendo Deus, embora sendo o Filho de Deus, ele derrotou o inimigo com a palavra, da qual nós também dispomos, a palavra de Deus. Qual é essa arma? Não foi com a oração que o Senhor Jesus derrotou o inimigo. Algo tão essencial na vida do crente, a oração. O crente que não ora não tem forças, mas não foi com a oração que o Senhor Jesus venceu o inimigo. Não foi com o jejum, não foi com a sua consagração pessoal, foi com a espada do Espírito, a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo aos Efésios diz isso, capítulo 6, a espada do Espírito, a palavra de Deus. Todas as outras demais armas são armas de defesa, mas a arma de ataque é a palavra de Deus. Jesus enfrentou toda a tentação com as verdades da palavra de Deus. Ele tirou de Deuteronômio a palavra de Deus. Hoje nós somos a igreja do Senhor na terra, que vive não só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E glórias ao Senhor, que aquele que venceu as tentações e se deu por nós, é também aquele que nos auxilia quando nós somos tentados. Veja o que diz o escritor aos Hebreus capítulo 4, a partir do verso 15, ele diz: pois nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas temos sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude nos momentos de necessidade. Aleluia. Tendo experimentado a tentação humana, Jesus se colocou à nossa disposição, para nós sabermos que temos um auxílio. Ele se oferece para nos ajudar quando somos tentados. Jesus foi tentado, foi testado, foi tentado a mudar de lado, tentado a ir para casa, tentado a desistir, tentado a se contentar com um reino terrestre, um reino na terra. Tudo isso te darei. Quantas vezes nós também somos tentados a desanimar, a parar. Quantas vezes a situação parece ser mais forte que nós. As ondas parece que batem contra o barco da nossa vida. Temos a sensação de que nós vamos afundar, somos tentados a parar, a estacionar, a interromper a nossa corrida, a parar de lutar, a parar de correr. Em momentos de tentação e provação, é travada essa guerra no interior do ser humano,
ao mesmo tempo em que o estresse físico ataca pelo lado de fora. E muitos abandonam a corrida. Mas Jesus continuou a sua corrida. A tentação não o deteve. O verbo, que era a palavra, nós lemos hoje o Evangelho de João, o verbo, Jesus, que era a palavra de Deus, se fez carne e habitou entre nós. Aleluia. Ele iria viver como nós, e ele viveu como nós. Ele não desistiu, ele não fugiu, ele não cedeu. O escritor aos Hebreus ainda diz no capítulo 4 e 15 que, assim como nós, igual, ele passou por todo tipo de tentação, mas sem pecado. Ele foi fazendo suas decisões. Por quê? Precisamos conhecer a palavra, nos lembrar da palavra e nos apegarmos à palavra de Deus, como coisa tão essencial para vencermos as tentações. Essencial, porque o inimigo usa a palavra. Ele usou para tentar seduzir Jesus a agir de maneira, ouça isso, independente do Pai. Você acha que há momentos da vida, meu querido irmão, minha querida irmã, em que você se encontra mais suscetível e mais vulnerável à tentação do que o normal? Sim. Pense em Jesus, depois de 40 dias sem comer, jejuando, com fome, exausto. Após 40 dias de jejum, o inimigo astutamente se aproxima dele para tentar explorar a sua situação, a sua condição de vulnerabilidade. E ele faz isso conosco também. Quantas vezes a nossa luta parece que demora para passar. Parece que ficamos mais suscetíveis, entendem? A ceder às tentações. Porque a luta demora. E nós às vezes cansamos. E às vezes ficamos mais suscetíveis. Agora eu te pergunto, quando você se encontra sozinho no deserto, te ajuda a pensar e saber que o teu Senhor também esteve lá? Hebreus 2,18 diz que Ele sabe como socorrer os que estão sendo tentados. Olha que palavra. Ele sabe como socorrer os que estão sendo tentados. Você diz, Senhor, a luta está difícil, a tentação está difícil. Ele sabe, eu sei. Ele diz, eu sei o que é isso. Senhor, eu estou a ponto de desistir, eu não sei o que fazer, eu estou desanimando. Ele diz, eu sei a tua tribulação, eu conheço a tua tribulação. E qual a diferença entre sentir-se só e estar só? É muito grande. Ele disse assim, eu nunca te deixarei, eu vou estar ao lado, eu jamais te abandonarei. Há uma grande diferença entre sentir-se só e estar só. Você não está só, porque o Senhor disse que estaria com você. Ore agora silenciosamente, por alguns segundos. Fale com Deus sobre a tentação mais comum na sua vida. Converse com Ele sobre algumas coisas práticas que você pode e deve tomar como decisão para combater o poder dessa tentação na sua vida. E peça que Ele te ajude nisso.
Ó Deus e Pai bendito e santo é o teu nome. Obrigado, Senhor, porque o Senhor entende as nossas fraquezas. Te louvamos, ó Deus, te glorificamos o teu nome, porque o Senhor conhece-nos por dentro, intimamente. Sabe as nossas debilidades, ó Deus. E também nós sabemos que o Senhor sempre nos desperta através da sua palavra. Na terra o Senhor foi tentado de várias e tantas maneiras. Nosso mestre, Senhor e Salvador. E nós também somos tentados, ó Deus. Mas nós te louvamos por tua firme recusa ao pecado. Nós nos alegramos, ó Deus, em saber que temos esse exemplo maravilhoso a ser seguido, nosso mestre, Senhor, que nos ajuda a passar pelos momentos de dificuldades. E o Senhor é santo, justo e bom, e prometeu santificar-nos na verdade que é a tua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Justamente nesta palavra que nós acabamos de refletir, ó Deus. Dá-nos, Senhor, discernimento na tua palavra. Enche-nos, ó Deus, com teu Espírito Santo, para que nós possamos viver os dias que se seguem aqui na terra de maneira vitoriosa em toda e qualquer situação pela qual nós viemos a passar, em nome de Jesus. Amém.